Então tá, então vou começar. 1, 2, 3, foi. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura. E o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Luíse, do Instagram Mara Literária, moro na ilha de Santa Catarina e estou aqui para o aguardado retorno do Lit Sem Frescura. É nosso primeiro episódio de 2022, caro ouvinte. Olá, meninas, sentiram saudades? Mora na ilha de Santa Catarina? É, outro nome para Floripa. A ilha de Santa Catarina, eu não conhecia isso. Pra mim, eu tô assim, gente, será que ela trocou Florianópolis por Santa Catarina? Falou? Se mudou? É a única ilha que a Santa Catarina tem. Ah, tá, entendi. Então tá bom. Então. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tá todo mundo doido ainda. Vocês estão ouvindo isso aqui só no final do mês, mas é a primeira semana de janeiro. Eu nem sei onde que eu tô, tá? Nem sei quem sou eu direito ainda, mas eu sou a Thaís. Moro aqui em Votuporanga, no interior de São Paulo. Não tem ilha, não tem mar, não tem porra nenhuma aqui. É no meio do nada. Tá um calor do cão. Eu não aguento mais passar calor, entendeu? Tenho 30 anos. E é isso, gente. Estamos aí pra voltar com tudo para mais um ano de literatura sem frescura. É isso aí, gente. Vamos lá. Oi, gente. Eu estava, assim, com muita saudade. Me peguei pensando aí várias vezes que eu queria, né, ouvir a gente, episódios novos, porque é muito bom. O que é? Você não quis, não? Falei que eu não tava com saudade de vocês, não. Ah, cala a boca. Tava assim. Tava. Eu tava assim, outro dia me peguei pensando assim, nossa, não tem nenhum episódio novo pra gente ouvir, porque a gente sempre, quando termina, né, fica editado, bonitinho, aí eu gosto de ouvir de novo pra ver como que ficou o resultado final, então outro dia eu tava aí, me peguei pensando que eu queria ouvir um episódio novo, e aqui estamos então, feliz ano novo pra todo mundo, feliz 2022. Eu sou a Mai, do Instagram, @mai.books, eu desliguei meu Instagram no final do ano, mas eu voltei de novo e acho que eu vou tentar postar pelo menos as coisas que eu tô lendo e tudo mais, enfim, aquelas promessas de 2020, de começo de ano, né, de 2022, então, que nem a Luíse, né, que também disse que postou, leu o livro já tem resenha, começa com tudo e termina com nada. Talvez eu vá pelo mesmo caminho, e aí, assim, eu falo aqui de Londrina, tô com a voz meio zoada, porque talvez eu esteja com suspeita de Covid, não sei, não fiz o teste ainda, mas eu tô bem bugada. E vamos ver aí o que deu de melhores livros lidos de 2021. Nossa retrospectiva, a gente já tinha feito, né, um episódio falando do que a gente leu em 2021, mas agora a gente traz para vocês os melhores livros. Então, vamos conversar aí. Estou ansiosa. Esse é um episódio perfeito pra gente pegar um monte de indicação, viu, gente? Já começa aí, já pega o caderninho, já pega a caneta e já vai anotando todas as indicações aqui, que é só livro massa. É verdade, hein? Sempre cheio de indicação. Estamos, então, aqui para o nosso tradicional ranking de melhores leituras do ano que passou. Porque aqui é assim, a gente aguarda até o último dia do ano para considerar nossas melhores leituras, né? Porque vai que acontece alguma reviravolta, não é mesmo? Para mim, particularmente, ocorreram algumas surpresas em dezembro, então que bagunçaram totalmente a minha lista. Então, vamos lá, né? Logo a gente confere aí quais são essas novidades. Livros, inclusive, que as meninas tinham já recomendado, eu ainda não tinha lido e acabei lendo. Enfim, vamos conferir logo, né? Mas antes das escolhas, eu tô com uma curiosidade aqui, talvez nossos ouvintes estejam também, porque a gente fez o nosso último episódio de 2021 e falamos que precisávamos de férias, que tínhamos vários planos, né, para nossas férias do podcast, e afinal, vocês fizeram o que tinham prometido lá naquele episódio, conseguiram fazer ou não, enfim, vamos contar tudo para os nossos ouvintes. É claro que não, né? Não rolou, porque para mim esse menos de um mês, na verdade, que foi, porque eu tava lá editando o último episódio ainda até ele sair. Então acabou sendo menos de um mês de férias de podcast. E eu tava de férias da faculdade, do trabalho, fui para Maringá, na casa da minha família, só passei raiva, calor.
A casa da minha mãe é muito quente e cheia de pernilongo. Eu passei alguns dias lutando com nuvens de pernilongos e joguei veneno na casa inteira dela. Eu passei veneno nas paredes, joguei veneno no Baygon, tudo, mas não adiantou muito não, e o calor infernal tava louco. Do que eu disse que eu ia fazer, eu não fiz ainda. Eu pretendia começar agora em janeiro a começar a fazer aquelas aulas do TOEFL que eu tinha prometido começar, e aí veio essa situação aí de gripe, Covid, sei lá o que tá me deixando bem zoada. Mas sim, eu tenho ainda fevereiro e março para fazer, então não vou desistir. Eu tô aproveitando que eu tô de molho na cama, então eu tô lendo bastante, aí já terminei um livro, já tô quase terminando o outro, e sigo o baile aí, mas não rolou para mim férias muito bem aproveitadas, não. Mas eu só queria te dizer que pode ser Covid, pode ser gripe, pode ser H3N2, pode ser HB20, HBO Max, tem muitas coisas que você pode ter pegado aí e você nem percebeu. Eu queria muito pegar um HB20, gente. Por que não? Eu vi esse meme. Você quase Dessas morri de mim. pernilongaiadas aí, eu até achei que pudesse ser dengue, mas sei lá, eu Pode tô ser bem também, zoada. vai saber. O Insta, Nossa, Deus me tanta livre, gente, doença. pernilongo. Mas eu vou fazer o teste na quinta e de repente é um HB20 e saio com talvez seja bom. Gente, sério, 2022 era pra você trazer coisas novas, mas não era pra trazer novos vírus, né? Novos tipos de... O que é isso? Pelo amor de Deus, dá sossego pra nós. Dá sossego. Bom, a minha pergunta é, que férias, gente? Você teve férias? Que bom pra vocês, tá? Porque eu continuo aqui trabalhando. Eu inventei esse nome. A gente inventou esse nome, né? Quem foi férias? Assim, quem foi férias na fila do pão? Eu tive, assim, pouquinho de descanso de algumas horas de dia de gravação e mais algumas horas dos outros. Deu um trovão aqui agora. Achei que vai aparecer na gravação. Tive um pouquinho de descanso nos dias de gravação e nos dias de editar, mas eu continuei aqui, ó, na pauleira. Para não falar que eu tive férias, eu tive uma semaninha, mais ou menos, ali entre Natal e Ano Novo, que foi o que eu aproveitei para finalizar, porque eu tinha prometido finalizar as leituras. Eu finalizei praticamente todas, ficou faltando só o Idiota, que eu estou terminando, mas o Idiota, vocês me deem um desconto, que ele é gigante, eu estava na metade. Mas eu pretendo terminar ele agora, breve. Então, eu consegui até consegui cumprir o que eu tinha prometido, que era terminar pelo menos as leituras que eu tinha começado a vir empacada. Terminei todas as que estavam atrasadas aí e praticamente finalizei 2021 aí zerada, só ficou o Idiota mesmo, mas para terminar agora em janeiro tá tudo certo. O Idiota do Dostoiévski. O Idiota do Dostoiévski, que é maravilhoso, gente, só tretas, eu tô muitas tretas. Então, gente, eu até, assim como a Thaís, né, eu tive só aquela semana de recesso ali, não deu bem 10 dias, mas eu consegui ler aí com esse tempinho a mais, ler algumas coisas que eu tava querendo, alguns livros livres, assim, comecei novos livros e já terminei, e também terminei alguns que estavam inacabados do ano, alguns 2. E, inclusive, o Hobbit, eu consegui terminar aquilo, meu Deus do céu. Até o dia 31 à tarde, eu terminei ele. Arrasou. Foi na vitória de 2021, gente, essa. Mas algo que eu queria muito ter feito aí nessa semaninha que eu fiquei em casa e também com a folga do podcast, que era assistir alguns cursos que eu tinha falado que eu queria ver. Não rolou, não vi nenhum. Vai ter que ficar para a meta de 2022. Já ficou para a meta de 2022. Então, é isso, né? Algumas coisas conseguimos fazer, algumas não. E tamo aí, né? Começou o ano, novas promessas. Mas antes de falar sobre 2022, vamos ao que interessa, então, né? Que são as leituras. E vamos para nossa seleção de melhores do ano. E são apenas 3 livros para cada uma de nós. Vocês conseguiram essa proeza? Aham. Só 3, vai nessa. Não Só consegui. 3, né? Eu sou geminiana. Você não me peça para escolher as coisas que eu travo da tela azul, faz aquele pan do Windows na mesma hora. Eu não sei decidir coisas, gente. Não me peça. Mas eu tentei, assim. O que eu faço? Como eu não consigo decidir, o primeiro que eu lembro, eu coloco. Aí depois eu vou lembrando, eu vou falando. Então é isso aí. E ainda eu tenho uma ajudinha, porque a maioria dos livros nós 3 lemos juntas. Então, isso é uma coisa boa, porque aí eu divido. Aí mais eu vai falar de um, já tá bom, não preciso. O Luiz vai falar de outro, já não preciso, entendeu? Então, aí eu coloquei... Gente, pra começar, assim,
Misery não teve como. Misery li lá no começo do ano, já falei no episódio de livros do ano. Foi assim, favoritado, 5 estrelas. E ninguém tirou o posto dele, porque ele tá entre os 3 melhores do ano. Porque Misery é muito foda. Eu e o Luiz fizemos até um episódio, tem um episódio, voltem aí alguns episódios pra trás, quem não ouviu, sobre Misery, que a gente fala tudo de maravilhoso que tem nesse livro. E assim, ele é perfeito, ele não tem defeitos, é um livro que você não consegue parar de ler, você quer saber o que vai acontecer, você fica desesperado o tempo todo, junto com o coitado do homem que tá lá sofrendo. E o final é perfeito, é tudo perfeito nesse livro. Psicopata, aquela mulher mais louca que eu já li, sim. Hannibal. Talvez eles estejam empatados, no máximo. Entendeu? E é isso, gente. Misery não tem... Tinha que ser uma história de psicopata, né? Eu tinha que começar com psicopata, que é já pra começar com os dois pés na porta. Você sabe que eu amo. Mas ninguém tirou o post de Misery. Misery é maravilhoso, e é isso. Aproveitando sobre esse livro que a gente falou também várias vezes ao longo do ano, eu acabei de ser presenteada com ele pela nossa amiga querida, linda, Camila. Que tá no meu porão. Então chegou aqui em casa. Tá no porão ainda? Socorro. O envio expresso do Nunca porão. mais soltei ela tá lá. E já que ele foi o top power de 2021 da Thaís, é óbvio que eu vou ter que me obrigar a ler. E, claro, ganhei de presente, então vai ser um desafio aí. Quem sabe ele seja o meu melhor livro de 2022, veremos. Olha só. Eu assino embaixo a indicação da Thaís, porque li Misery também. É sensacional aquela história e é o melhor livro do King, né, Thaís? Melhor do já que leu? até o momento, melhor do que ninguém tirou o posto, não. E olha que eu tatuei isso aqui no braço, gente, ó. Foi isso que eu fiz em dezembro. Tatuei uma frase disso no meu bracinho. Mas Misery ainda é melhor. Muito bom. Então vamos para minha indicação, gente, que eu já começo roubando, né? Porque essa é a cara desse podcast. Na verdade, é porque, assim, eu li finalmente o livro que foi indicado pelas gurias, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Só que, na verdade, ele é uma duologia, né? Que é da Kimberly Bradley. Que ele tem A Guerra que Me Ensinou a Viver também em seguida. E olhem só a coincidência. Eu comprei A Guerra que Salvou a Minha Vida na Black Friday. Chegou quase... já era dezembro. E eu fui folhear as primeiras páginas, igual diz a Mai, porque eu não comecei a ler. Não tava começando a ler, né? Eu tava folheando as primeiras páginas. E aí eu não consegui largar, e daí comecei a ler, de fato, né? E eu sei que eu li esse livro, acho que em 2 dias ou 3 dias. Foi muito rápido, assim. Eu lembro que fiquei uma noite no sofá até 1 da manhã, assim, lendo, nem vi TV, não fiz nada. E eu fiquei, assim, muito viciada na história. Ela é muito tocante, muito forte, né? Conta a história da Ada, do Montanha, que é o pônei. É muito lindo, gente. Bem... É triste, assim, mas é bonita a história, né? E aí, por coincidência, o amigo secreto que eu participei no grupo do Leia Nacionais, que é o grupo que eu estou, um dos livros que eu fui presenteada foi o segundo livro, que foi A Guerra que Me Ensinou a Viver. Quando ele chegou, eu tava, tipo, nas últimas páginas do primeiro, né? Então eu pensei, é agora, né? Vou aproveitar o embalo, e aí continuei. Então eu li os dois bem... Fez muito bem. Eu me senti muito orgulhosa de mim mesma. Não me inspirou. Não muito me esperou. produtiva, né? Não me esperou pra ler o segundo, eu não li até hoje. Mas você já tinha o segundo quando você leu? Eu tinha. Não tinha, eu comprei depois. Então talvez seja isso. Não, mas então, a Luísa não me esperou, porque eu falei, me espera aí a gente pega e lê o segundo junto. Ela não me esperou. Mas não tinha nem que esperar mesmo. A Luísa nunca lê um livro, a hora que ela embala, né? Você quer que ela pare? Você quer que ela pare? Não dá, né? Nunca lê, né? Pois é. Tadinha de mim. Não, pois é, mas foi na mesma situação, assim, vou só dar uma olhadinha, então. Eu disse que ia esperar a Thaís, né? Mas, tipo, ia esperar pra esse ano, né? 2022. E aí eu fui embalando e li esse outro também em uns 2, 3 dias e gostei bastante. Ainda preferi, acho que o primeiro, porque acho que tem mais cargas emocionais mais fortes, assim, mas foi muito legal e é um fechamento muito bonito, assim. Então, gente, eu sou péssima para essas listas, igual a Thaís falou, que ela coloca a primeira que, tipo, vem na memória, ela coloca. Então, geralmente eu escolho os que eu li, tipo, muito recentemente. Então, é isso. É o que temos para hoje, assim, mas eu gostei bastante e também traz alguns aspectos interessantes da Segunda Guerra Mundial, né? Fala sobre toda a situação das bombas e tal, e aí o medo das pessoas, e também sobre as crianças, que tem um nome específico para isso, que agora eu esqueci, mas essas crianças que eram
deslocadas dos lugares que ela, tipo, da família delas para outros lugares por causa do medo das bombas, né? Então, isso realmente existiu, né? Aconteceu na Europa, na Segunda Guerra Mundial. Então, é interessante ver esse fato e tal. E eu gostei bastante, assim, do livro. Então, além de trazer aspectos históricos, né? Igual que a gente comentou naquele episódio Porque era ficção, né? Que a gente aprende sobre história lendo livros de ficção. E aí também traz essa carga emocional bem forte nesses 2 livros. Então, fica aí a recomendação, me marcou bastante. E como uma das melhores leituras de 2021. No meu caso, a minha primeira indicação de melhor livro lido de 2022 foi o Memorial do Convento. 2021. Eu tô louca. Então, a melhor leitura de 2022, eu coloquei O Memorial do Convento de José Saramago. Claro, né? Porque o Saramago sempre arrasa nas histórias dele. Eu comecei bem embalada nesse livro, tipo que nem Luíse, né? Ela falou, eu fui, eu também fui. Aí deu uma apertada nas coisas da faculdade, dos cursos que eu tinha me inscrito também, no semestre e tudo mais. Então, aí eu comecei a ler devagar. E até num episódio anterior aí eu comentei, né, que eu não consigo pegar um Saramago, ler um capítulo e ficar largando pela metade. Então, eu simplesmente esperava os momentos em que eu ia ter um tempo razoavelmente grande para poder terminar cada capítulo. Então, eu acabei espaçando bastante essa leitura depois. Teve alguns momentos em que eu senti uma certa, não é preguiça, mas sabe assim, o livro começou a caminhar de uma forma meio lenta e tudo mais, aí não sei se porque eu deixei também para ler de forma mais devagar, mas o final desse livro, o desenrolar todo dele, toda a trama, toda a coisa que Saramago desenvolve ali a respeito da construção do Palácio de Mafra, o convento de Mafra, hoje em dia chamado, né, Palácio de Mafra. Então, Saramago faz umas reflexões ali sociais muito grandes, né, a respeito dos trabalhadores, das pessoas que foram ajudar a construir esse Palácio de Mafra, e junto com essa narrativa histórica, ele traz também um romance ali entre 2 personagens muito, muito queridos, a Blimunda e o outro, lá como era o nome, o Bartolomeu era como é o nome dele? 1 hora depois. 7 sóis lá. 3 horas depois. 7 sóis de luas, a Blimunda e o... 2000 anos depois. Baltazar, 7 sóis. Baltazar. Era Baltazar, é porque tem o Bartolomeu, que é o padre, né? É o padre do balão, não, do pato. Da passarola. Eu fui fazer o vídeo do Instagram, eu falei o pássaro que voa, o padre que voa. Do padre baloeiro. Não é do balão. É quase um padre baloeiro, mas enfim. Então, o Bartolomeu, 7 sóis, e a Blimunda, 7 luas. E ali a relação dos dois é muito bonita. Baltazar. Eu falei Bartolomeu de novo? Pro inferno, foda-se, eu tô zoada. O 7 sóis é 7 luas. Baltazar, 7 sóis, Blimunda, 7 luas, e o Bartolomeu, que era o padre contratou eles para poder construir a passarola. E a Blimunda que via as pessoas por dentro, achei muito legal isso, uma sacada muito bacana. Enfim, é um livro maravilhoso, teve um final esplêndido, sofrido, é o tipo de história que marca a gente. Tem as questões fora sociais, né, dos pobres, digamos assim, dos trabalhadores que morriam e sofriam mutilações ou doenças durante a construção. Tem, por outro lado, a monarquia, o rei, as trapalhadas que eles faziam todas, assim, para simplesmente marcar o nome na história. E marcaram mesmo, né? Aí o Saramago marcou do jeito que ele quis, né? Como uma coisa não tão positiva assim. E é isso, acho que a minha primeira indicação seria essa, um livro que eu li já no 2º semestre. Foi muito, muito gratificante conseguir terminar esse Saramago, viu, Luiz? Eu continuo sem nenhum Saramago. Nossa, terminar. Tem vergonha dessa tua cara. São sagas de 2 anos. Meu Deus do céu. Sagas de 2 anos. Eu preciso fazer leituras solitárias de Saramago, porque Pois é. coletivas não deram certo. Não, mas não é culpa das leituras coletivas, a culpa é só minha mesmo. Mas, gente, eu não sei o que aconteceu. Enfim, eu tava super empolgada com eles, eu tive que esperar a meta, semanais, eu tive que esperar, porque eu tinha passado. E aí, depois de um momento, eu
Eu cansei. E aí, nem no final do ano, que eu tava super animada pra terminar vários livros, eu não peguei ele porque, tipo, faltava metade ainda do livro e seriam muitas páginas e eu não tava afim. E eu não sei o que deu, mas eu quero terminar ainda. Eu quero terminar ele. Vamos ver se em 2022 eu consigo. Eu coloquei esse livro como o melhor do ano, lá na votação do nosso Instagram do Realidade Literal. Só não coloquei aqui porque a Mai já ia colocar, até perguntei, mas vai pôr? Então eu nem preciso pôr. Porque realmente foi uma das melhores leituras do ano, apesar de eu ter demorado quase 4 meses para ler ele, porque eu tive que parar na metade, porque estava toda enrolada. Mas aí depois peguei para terminar ele metade assim, porque realmente ele é um livro. Ele tem, igual a Maia falou, como todo Saramago, gente, não tem nenhum livro do Saramago que não chega uma hora que ele dá uma enrolada. Não tem. Porque ele quer contar as histórias, enfim, e ele vai dando uma enrolada, mas é tudo tão bem escrito, tão bonito. E esse final de Saramago não é muxoxo, como todos os outros finais de Saramago que a Mai quer mudar, porque ela ama querer ficar mudando o final de Saramago, né, Mai? A Mai, ela fala e depois ela some, ela não participa da conversa. Então, desculpa, filha, desculpa, é que eu tô com frio aqui, tô morrendo de... a Mai sempre quer mudar o final de Saramago. Nesse caso, esse final é muito bom. Ele não é um final assim, você fica, tá, acabou. Ele é um final genial, que eu fiquei meia hora assim, olhando pro nada, meu Deus. Precisava disso, Saramago. Ele tem sempre um puxão de orelha, né? Eu preciso terminar agora. Ah, não, mas esse foi assim, 10 mil vezes melhor do que todos os outros que eu já li dele. Tem sempre um puxão de orelha, mas esse é um tapão assim, ó, no meio da tua fuça. Sabe aquele que você sai rodando umas 3 vezes assim, que é pra trás? Foi esse. Pra mim foi esse. Foi nesse nível o final, assim, que eu fiquei meio... por exemplo, era um tipo desse final que eu gostaria que tivesse nas Intermitências da Morte, por exemplo. Uma coisa mais... Eu acredito. Pá. Eu acredito, mas aí o Saramago finalmente chegou no que eu tava esperando dele. Então esse foi o esse final é um dos melhores, que eu não quero trocar, né? Que eu não quero mudar o final do Saramago. Foi o segundo Saramago que eu favoritei, só perde pro Ensaio sobre a Cegueira. Porque os outros eu nunca consigo dar 5 estrelas. Assim, eu gosto, dou 4, 4,5, mas dou 5. Esse foi 5 estrelas favoritadas, assim, tranquilamente. Porque não tem defeitos, tem uma história de amor linda. Eu acho linda a história de amor da Glimunda e do eu já ia falar Baltazar. Do Baltazar. Tem um padre muito louco, cientista. Tem, assim, ó, é tudo subversivo. Tem Saramago metendo pau nos monarcas que catou todo o dinheiro do Brasil para ficar construindo coisa inútil, entendeu? E é isso. É perfeito, gente. Leiam esse livro, sério. Sem defeito. E, se eu não me engano, foi por causa dele que o Saramago foi indicado para o Nobel. Foi ele. Nossa, mais um motivo para terminar, Luiz. Não, com certeza. Não tem vergonha essa tua cara, Luiz. Não tem. Não, eu preciso... Mas eu acho que a Maia já comentou uma coisa sobre isso, que o Saramago é um desses autores que tu tem que ler, assim, só ele, ou, enfim, se dedicar mais a apenas a esse livro, né? Porque ele exige um pouco mais, né, de concentração e aí eu fico nessa de ficar trocando de livro e aí exatamente, aí você acaba perdendo o interesse dele, mas acaba sendo uma imersão, querendo ou não, você tem que dar uma imersão, uma imergida existe, na história, assim. Eu senti muito melhor quando eu peguei, já sei, sabe, quando eu parei de ter as coisas da faculdade, dos cursos e tudo mais, e tive um tempinho a mais. Aí eu parei e falei assim, aí eu senti de novo o desenrolar mesmo, assim, né? Tipo, eu entrei no ritmo de novo. Então, eu acho que tem essa pegada de você não pode realmente largar ele por muito tempo, senão acaba dando essa distanciada. Eu senti isso que, tipo, se eu continuasse insistindo sem estar querendo ler, tipo, eu não ia estar curtindo a leitura, então não ia ter muito sentido, sabe? Porque eu tava assim, eu vou ler um capítulo, e aí eu lia 2 páginas. Então, e como eu tinha gostado muito dele no começo, eu pensei, eu não vou ler isso só por obrigação, eu vou esperar um momento que eu esteja realmente afim. E isso vai acontecer, se Deus quiser, neste ano, então vamos lá, vamos aguardar a ser nos próximos capítulos, mas enquanto isso, vamos dar seguimento para o nosso outro escolhido de melhor leitura do ano. Sou eu mesmo que começo falando sobre
Partenon Místico, do Enéas Tavares. Depois a gente passar o ano inteiro falando dele, vem a Luísa no final do ano. Bonita vai lá e lê e quer roubar. Ela rouba a indicação de todo mundo. É meu agora. É minha indicação. Esse povo atrasado é foda, viu? Eu vou te contar. Gente, eu não tinha o livro quando eles falaram que iam ler. Eu não tinha nem vontade. Vou contar pra vocês. Olha só, Enéas, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, ou Darkside, ou Robô do Google, sei lá, do Facebook, eu não tinha ainda. Eu fiquei com vontade quando li a resenha da Thaís, né, no Realidade Literal, ou foi do Jonathan, não sei agora qual dos dois que falou sobre. Foi tua. Mas aí o Jonathan leu depois, né, também. E aí eu fiquei com vontade de ler, mas também depois de ouvir o episódio, assim, o episódio todo, vocês falando sobre esse livro e tantas coisas interessantes, e parecia realmente um mundo novo. Então, depois de um tempo, eu finalmente consegui comprar o livro. E eu comecei a ler ele, assim, muito em seguida depois que ele chegou. Assim, não deu nem um mês depois que ele chegou, eu peguei para ler. E eu não queria fazer mais nada na minha vida, eu só queria ficar com aquelas pessoas, não são nem personagens, com aquelas pessoas, porque parece que elas estão vivas, porque é muito real, assim, tudo que ele escreve, e ainda é ambientado em Porto Alegre, e eu acho uma cidade interessante, enfim, tem toda aquela ilha mística e tal. Tem várias referências para outros personagens, enfim, e não sei quem já leu o primeiro livro de literatura fantástica brasileira, que saiu até foi pela Wish que saiu, não lembro, sobre a parte da Funesta. Vocês lembram que era a menininha lá, tinha passado um tempo com a senhora Funesta, não sei o que lá? Não. Ela faz uma referência. Eu esqueci completamente o nome do livro agora, que é aquele que eu li. A Rainha do Ignoto. Ah, sim. Ela faz essa referência à Rainha do Ignoto, e eu achei muito legal, porque daí é na mesma época, né, que se passa, porque o livro ele se passa no passado, né, então é na mesma época, seria da Rainha do Ignoto. Eu achei muito legal essa referência. Enfim, tem muitas outras referências. É muito maravilhosa aquela história, toda a ambientação, aquela edição, né, da Darkside, vem aquele jornal também, assim, que é fantástico. E também a questão dos cientistas, né, e dos cientistas, entre aspas, enfim. É um livro muito interessante, é de fantasia, mas dá para fazer muita relação, né, com o que a gente vive hoje, no presente. Então é bem interessante, e foi para Melhores do Ano, porque eu não consegui tirar ele daqui. E é isso. Esse livro é maravilhoso, assim, não tenho o que falar, acho que a gente já falou até demais dele no episódio, assim, já dissecou tudo que a gente tinha para dissecar, e ele, assim, a gente tem que colocar ele num pedestal mesmo, porque é fantasia nacional, de um autor contemporâneo, que tem que ser valorizado, porque é maravilhoso, eu só tô esperando mesmo a sequência agora. E o Enéas? Sim. Então, né, depois da minha primeira indicação, a minha segunda indicação, lógico, que virou piadinha o ano todo, porque a gente falava dele direto nos episódios. Maturidade. Porque o segundo livro melhor do ano de 2022, para mim, foi O Idiota, de Dostoiévski. O Idiota do Dostoiévski, né? Do Dostoiévski, yes. E assim, esse livro, eu não tinha ele, na verdade eu ganhei depois um box dos meus amigos no meu aniversário passado, né, de 2020. Não, 2019 foi que eu ganhei. Então já estava há algum tempo ali o box da Nova Fronteira, e eu queria muito o Idiota da 34, enfim, aquelas loucuras de consumidor, leitor, consumidor. E aí eu acabei lendo, eu estava lendo no Kindle, uma versãozinha lá, free, né, e-book, só que eu não sei, eu não gostei do jeito que estava lá, e acabei pegando o livro mesmo da Nova Fronteira e me identifiquei mais com o jeito daquela tradução, apesar de que, né, Nova Fronteira de vez em quando tem umas traduções bem duvidosas, principalmente do russo. Mas li numa leitura coletiva que o Vila combinou, depois a gente ter terminado o 2666, ele manteve o grupo e convidou pessoas que queriam ler O Idiota. E como ele tá sempre, eu sou a pessoa que termina as leituras coletivas, ele sempre me chama, e eu achei que a oportunidade que eu tinha era essa, porque senão sozinho eu acabaria não lendo. E me foi uma surpresa muito grata, porque, de novo, literatura russa é uma novela mexicana, e essa é mais mexicana ainda do que Ana Karenina. Tem umas histórias malucas lá, enfim, a Thaís não terminou ainda, tá quase terminando, não vou me estender muito, mas tem umas
as relações ali, umas reflexões muito boas. É um livro que com certeza tem que ser lido mais de uma vez, principalmente na parte em que ele faz essas reflexões sobre, sei lá, sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o homem, o comportamento, enfim, sobre preconceitos e várias coisas assim que só o Dostoiévski consegue abordar nos livros dele. Então, foi muito gratificante terminar essa leitura. Eu comentei até que talvez eu não conseguisse, né, com o rolo lá da faculdade e tudo mais, talvez eu não conseguisse terminar junto com o grupo, mas eu consegui, tive umas semaninhas aí mais de folga e peguei as metas correndinho e consegui alcançar. Foi uma discussão bacana, foi gratificante poder participar disso. E é isso, assim, é meu segundo melhor de 2022, O Idiota, do Dostoiévski. Idiota do Dostoiévski. Legal, Os Diabos do Céus. Eu tenho muita vontade de ler, desde que eu li O Pintacilgo, né? Já comentei isso aqui. Fica aquela indicação do livro que eu li há 20 anos e eu ainda gosto muito. Mas é um livro do Dostoiévski que eu quero ler, mas eu ainda não tenho ele físico, edição física. Mas esse ano, um dos planos para 2022 é ler um Dostoiévski, um calhamaço do Dostoiévski. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Parece ser muito interessante essa história do idiota. É um príncipe que todo mundo acha que ele é idiota, eu acho que ele é o mais sensato de todo mundo. O único defeito dele é que tem alguns surtos de epilepsia de vez em quando, mas de resto o cara mais são. Tadinho, Com ele a sanidade ele, mais. Sem dúvida, ele vê as coisas com mais clareza. Mas enfim, é muito bom, eu tô amando, assim, eu só tô enrolada na leitura dele mesmo, porque eu tava toda enrolada, né? Vocês sabem, tô cansada de saber. Mas tá fluindo pra caramba agora, vou terminar ele agora em janeiro. E eu amo aquela treta, gente. Eu sou geminiana, eu amo fofoca. Aquilo pra mim parece uma grande fofoca, assim, ó, que eu tô assistindo o tempo todo. É um falando do outro, aí vira um rolo, vira um converseiro, vira. Vixe. Amo. Amo, amo. E então, minha indicação agora, né? Eu concordo com o Parthenon da Luísa, como já disse, até escrevi aqui pra não. Porque talvez seria a minha próxima indicação, mas aí foi a Luísa bem, ficou ótimo. Que agora eu posso indicar, a Luísa falou, e é verdade, uma leitura que eu fiz depois daquele episódio que a gente gravou de leitura de 2021. E entrou aqui para os meus favoritos do ano. Que foi o Queenie. Queenie é um lançamento. Foi lançado agora no final do ano pela Astral Cultural. Mas ele já fez muito sucesso lá fora. Ele foi escrito por uma autora que ela chama Kenzie Hart-Williams. Não sei falar isso em inglês. Ela é uma inglesa jamaicana, tá? E o que é a Queenie? Queenie é o nome da protagonista e a gente vai acompanhar a história dessa personagem, que também é inglesa jamaicana. Passa por muitas questões. Por ser negra, por ser mulher e por não ser por 100% inglesa, por ter descendência jamaicana. Ela passa por muitas questões. É um livro totalmente drama. Você olha a capinha dele e você fala romance. Não tem romance. Não é romance. Ele é um drama pesado, difícil para ler, principalmente se a gente é mulher. Imagino se for uma mulher negra lendo, deve ser doído de ler. Mas ele é muito necessário. Porque, assim, eu fiquei com vontade de entrar no livro e chacoalhar a Queenie 1 zilhão de vezes, falar, minha filha, para de ser doida. Porque ela termina um relacionamento, por ser muito fechada. O relacionamento dela acaba. Ela vive, que na verdade o namorado pede um tempo, e ela vive achando que eles vão voltar. Enquanto isso, ela começa a se envolver com um monte de cara, tudo errado. Só faz merda, assim, ela só se enfia em relacionamento bosta. Só sai com um cara idiota. E ela, enfim, ela só faz merda. Você fica, minha filha, pelo amor de Deus. Mas aí no final você só quer abraçar ela e fala, não, minha filha, calma, vai ficar tudo bem. E assim, ele trata disso que eu tô falando, de relacionamentos errados, tóxicos, de como os homens podem objetificar mulheres, assim, e isso é muito doído. Trata sobre depressão, síndrome do pânico, ele vai ter muitas questões aí. É muito, 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 muito bom. E eu recomendo muito. Acho que todo mundo deveria ler. Todo mundo precisa ler essa história. Acabou de ser lançado. Dá tempo, gente. Corre, vai ler. Uma amiga tinha indicado já. Ela leu em inglês antes de sair. Ela falou que ela tinha amado muito. E realmente ela estava certa. Porque realmente é muito bom. Muito bom. Eu amei demais essa leitura. Eu favoritei. E entrou aqui para os melhores do ano, gente. Porque foi uma das últimas leituras que eu fiz. Mas foi uma das melhores do ano mesmo. Assim, me surpreendeu. Ser uma das
pegar lá no finzinho do ano um livro tão bom, porque o meio do ano foi tão bosta, assim, eu li tanto livro mais ou menos. Sim. E eu amei demais ter feito essa leitura. É bem o draminha que a gente gosta de ler, né? Gostei bastante da indicação, Thaís. Já tinha visto lá no seu Insta e acho que eu vou tentar ler, buscar ele, sim, neste ano, nos próximos. Muito legal. Então, agora, né? Já demos as nossas segundas indicações e vamos para a última escolha de melhores leituras de 2021. Qual foi esse seu último escolhido para vocês? Olha, eu sei que a gente já falou 1000 vezes desse livro aqui. A gente já fez episódio especial com ele aqui. Mas eu não tenho culpa, que eu li ele em janeiro de 2021. Foi meu primeiro livro lido de 2021. E ele ainda ficou marcado bastante, assim, pelas reflexões que ele me trouxe, que ele traz, na verdade. E, inclusive, eu tive aula, uma disciplina optativa nesse último semestre, que chama Centros de Memória. E a professora. E aí a professora comenta bastante, né, sobre esse centro de memória e tudo mais. A gente teve a diferença, né, de centro de documentação, centro de memória, arquivo, biblioteca, enfim. E aí ela passou a sugestão de alguns filmes e algumas coisas, assim, eu peguei e passei para ela, falei assim, olha, O Sentido de um Fim trata muito bem disso, sobre o que a gente lembra, né, o que a gente sabe do nosso passado, o que a gente, enfim, tem tudo a ver. Então ele ficou ainda mais marcado para mim, tanto por ser o primeiro que já me impactou tanto e a ponto de a gente querer fazer um episódio específico, né, especial dele, e que perdurou aí durante todo o ano de 2021. Coloquei ele em terceiro lugar aqui, vou citar rapidamente, porque a gente já destrinchou ele algumas vezes aí ao longo de 2021 nos nossos episódios, e para quem também se interessou, dá uma olhadinha lá no nosso episódio especial, O Sentido de um Fim, de Julian Barnes. O episódio está spoiler free, né? Então pode ficar à vontade lá, né? A gente não conta nada do que acontece, só mostra mesmo quais as impressões e as sensações que a gente teve e as reflexões que a gente fez depois de ter terminado esse livro. E é uma indicação, assim, que parece que tá entranhada em mim, mas é porque faz tanto tempo já, né? Parece que faz tanto tempo que eu li, mas ainda assim tá muito presente. Então, janeiro de 2022, estou aqui eu indicando ele novamente. Para quem sabe você leia também, seja o primeiro livro lido, né, de 2022 para vocês e ressoe aí até o final do ano, quem sabe. É um livro desse que é bem marcante, né? A gente ainda fica pensando sobre ele mesmo muito tempo depois de ter lido, né? Ótima indicação, mãe. E a Thaís vem para uma indicação, gente, que eu vi essa menina falando que não gostava de terror, gente. E ela vem com essa indicação, olha só. Eu disse que eu não gostava, disse que eu tinha medo. É diferente. Eu tinha medo. Mas agora, esse ano só leu terror. Foi justamente por isso que eu coloquei esse livro aqui, porque foi um livro de terror que me surpreendeu muito, muito, mas muito num nível absurdo. Eu amei esse livro de um jeito, que eu li ele lá no começo do ano também, e ele continuou aqui. Continuou aqui porque é muito bom. E eu tô falando de DVD do César Bravo. DVD que é Devoção Divina D. Agora quem é D, aí você decide. E esse livro, assim, me fez querer ler todos os outros livros do César Bravo, inclusive do VHS, logo, porque já estou com saudade dessa cidade louca que é Três Rios. E é um livro de contos que se interligam e todos passam nessa cidadezinha de Três Rios, que é uma cidade amaldiçoada, porque eu nunca vi acontecer coisa estranha, e assim, são contos totalmente diferentes entre si, tem tudo. Tem demônio, tem psicopata, tem espírito, é tudo, gente, tem de tudo. E tudo tem a ver com locadoras, com filmes, aqui no caso é DVD, mas aí tem o VHS, que é de antes, que passa em tempos anteriores, e tudo é interligado, tudo tem a ver com essa cidade, tudo, uma coisa tem a ver com a outra, é muito bem amarrado, sabe? É muito, você fica, meu Deus, chega no final, você fala, meu Deus, isso aqui é muito... O cara pra fazer isso aqui tem que ser um gênio, porque não é possível. E é um gênio do terror nacional, contemporâneo. Estamos aqui com mais uma indicação de nacional contemporâneo, que eu acho que é sempre muito bom frisar, porque a gente tem que valorizar os nossos autores, porque tem muita gente boa escrevendo coisa boa aqui também. E assim, gente, eu recomendo fortemente para quem gosta, para quem não gosta, porque eu nem lia terror, e isso aqui não me deu medo de não querer
tipo, de não dormir à noite, mas tem toda aquela atmosfera sombria que aí a gente gosta. Sabe aquela atmosfera, assim, Sim. tem treta acontecendo nessa cidade aqui estranha. Enfim, fica aí a minha indicação de um terror. Do meu terceiro lugar. Muito legal. Eu estou louca para ler esse livro esse ano, acho que sai, né? Eu ganhei o VHS, ganhei DVD também no meu aniversário do ano passado. E já combinamos, eu e a Thaís, de ler VHS, né? Que esse ela ainda não leu. E aí depois eu quero ler DVD também. Estou empolgadíssima. E eu vou. Parece que a gente combinou, a gente não foi combinado, mas olha, olha a sintonia. Porque nós três trouxemos as 3 melhores leituras que tinham sido lá do primeiro semestre, mas que continuaram como sendo melhores do ano. E eu trago também minha primeira leitura de 2021, que foi O Caminho Perfeito, do José Luiz Peixoto, outro contemporâneo aí. Este é português, né? Isso aqui foi tua Foi minha primeira. leitura, Luiz. Meu Deus. Mas a gente não leu. Não, janeiro, foi a não foi? primeira, não, gente. A gente leu. Luiz, não foi a foi primeira. janeiro. Eu tô Foi em achando fevereiro. estranho. Primeira, não. Pera lá que eu vou li ver 2 aqui no livros Scooby. antes. Não, vou ter que Eu olhar terminei também. 2 livros antes. Não, vou ver aqui no Scooby. Gente, eu sou louca. Você é. Mas é porque foi tão marcante, porque parece que foi a Eu primeira. terminei não, dois. eu li... Não, foi. Ó, eu terminei ele em. Ah, não, foi É em que eu janeiro, terminei antes sim. de vocês, né? Foi janeiro, sim. Mas Mas eu é que eu acho terminei 2 antes. Não, eu acho que eu terminei o Lado Bom da Vida Eu antes. terminei 3 antes. Aí, agora eu vou conferir. Peraí, que eu vou conferir no meu... Eu não consigo olhar Agora eu aqui tô o curiosa. ano. 6 horas e meia depois. O Caminho Perfeito, eu terminei ele em. Alguns centímetros depois. É que eu sempre leio antes de vocês, né? Eu terminei no dia 18. Mas isso... Nossa, eu comecei ele no dia 18 e terminei ele no dia 19. Inclusive, ele foi o a meu gente leu em primeiro. metas. Gente, Claro que ele não. foi o meu primeiro. Não foi eu terminei meta, dia não. 13 de janeiro. Não. Era pra ler em janeiro, e daí algumas pessoas se atrasaram. Eu terminei dia 13 de janeiro, tá? Então tá. Foi meu primeiro livro, sim, do ano. Então Eu terminei antes de vocês. Segurem essa Eu terminei 3 antes. novidade aí. Eu terminei 4 antes. Eu li O Sentido de um Fim, Vamos Comprar um Poeta, Regresso à Casa, também dele, e Pedro Páramo, aí depois que eu li ele. Não, mas é que eu comecei a ler ele, tipo, dia 1º, dia 2. E aí eu terminei dia 13, então foi meu primeiro Certo. livro. Mas depois de 16 eu li O Lado Bom da Vida em só um dia, um domingo. Mas enfim, ele foi meu primeiro mesmo, gente. Olha só. E ainda terminei primeiro de vocês. Então tá. Aquelas. Não, porque eu viciei nesse livro. Eu queria até trazer outros aqui que eu vou... Talvez eu fale mais pra frente ou não. Mas esse foi um livro que mexeu muito comigo, assim. Então a gente até comenta que geralmente nas nossas escolhas de melhores leituras a gente traz livros que mexem com a gente de uma forma diferente, né? Então não necessariamente, é o livro mais fácil. Mas é aquele livro que mexe diferente contigo. E esse foi um livro que mexeu comigo, assim. Eu fiquei pensando muito sobre minha vida, sobre... por que a gente faz certas coisas, porque a gente quer, sei lá, escrever, ou quer fazer arte, ou porque a gente lê, e porque tem vontade de viajar, enfim, muitas coisas que eu fiquei pensando, e foi com esse livro que me veio isso à mente. E também o José Luiz Peixoto escreve de uma forma, assim, que eu acho muito magistral. Eu gosto muito do jeito que ele escreve, principalmente nesse livro, porque é um jeito muito doido, porque ele começa cá e termina lá, e aí ele vai falar sobre a viagem da Tailândia, mas quando vê ele tá falando sobre lembranças com o pai dele, na primeira vez que ele viajou de avião, tá falando sobre os filhos, tá falando sobre o processo de escrita dele, então... Tudo se entrelaça, é uma viagem. né? Uhum. É muito doido, assim, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito... vidrada, assim, muito admirada, né, como ele escreve, e isso não fica confuso, assim, apesar de parecer confuso, porque, tipo, né, falam sobre coisas muito diferentes, mas tudo tá bem entrelaçado aí, como a Mai falou. Então, eu tive que trazer esse livro, porque realmente acho que foi um livro muito marcante, assim, tenho até vontade de tatuar uma frase do livro em mim, então tá aí entre as melhores leituras do ano. É isso, vamos ver se a Thaís tem algum comentário sobre o Peixoto. Peixoto, ela adora esse escritor. Eu amo contemporâneo Peixoto, português, né? mas os 2 livros que eu li dele esse ano não foram favoritos da vida. Assim.
O Caminho Perfeito eu dei uma empacada no meio. Não sei, teve umas coisas. Eu também, no começo, assim, não peguei muito fio Aí da depois meada, eu não. peguei aí eu peguei no tranco e eu gostei. E eu li, depois tem outro que eu vou colocar nas menções honrosas, que foi que eu gostei, mas também não foi favoritaço. Meu Deus. Assim, foram livros bons, mas não foram, meu Deus, que perfeito. Entendeu? Tem uma diferença aí. Meu Deus, que Isso genial. aí. Mas eu gostei bastante eu dessa sim. leitura, assim. Tem umas partes bem legais. Não, eu fui pegar ele, assim, porque eu até comentei com a Maia. Eu não tenho certeza se eu vou colocar ele ou não, tava muito em dúvida, meu Deus, muito difícil isso. Mas eu fui buscar ele na estante, aí eu fui ver, ele tá todo marcado, tá cheio de post-it e tal, e sublinhado. E aí eu coloquei, geralmente eu não escrevo, até isso que é de escrever nos livros, né? E eu escrevi nele, assim, eu coloquei algumas frases e tal. Então foi um livro que realmente me marcou, assim, então por isso tá aí. E agora, né, então finalizamos nosso top 3 de melhores leituras, mas você que é ouvinte de carteirinha aqui do Lit Sem Frescura, sabe que a gente adora dar aquela roubadinha nas indicações, não é mesmo? Então é claro que teremos nossas menções honrosas ou menções horrorosas, porque essa piada não vai morrer, né? Eu acho que foi uma piada da Camila, inclusive. As menções Alguém leu horrorosas menção é ótimo. horrorosa em algum momento. Foi a Camila. Eu não sei se foi a Camila ou se foi eu, mas foi alguma coisa nesse Alguém? sentido. Eu acho que eu tenho quase certeza que foi a Foi Camila. alguma coisa. Não, eu acho que eu falei que era E- menção horrorosa porque você ia falar de corte, aí eu peguei e zoei. Falei Mas, que era uma eu menção mas a horrorosa. Camila leu errado primeiro. E depois você falou zoando. Entendeu? Pode ser. Foi alguma treta, sim, mas é muito bom. Menções horrorosas, nunca vou esquecer. Eu acho Então justo. vamos para elas. E a gente dá aquela roubadinha maneira e você pode pegar mais indicações. É isso, gente. Eu vou começar com algumas leituras que eu fiz no final do ano também. 2 que eu terminei agora em dezembro. A primeira foi O Sopro da Brenha, da Sara Chimizrantes. Eu nunca vou saber falar o nome dela, gente. Esse nome é muito difícil. Também é uma autora nacional contemporânea. Foi uma parceria que eu fechei correndo. Mas porque eu vi a sinopse, era um livro de bruxas. Com assassinatos. Com coisas estranhas acontecendo. Com suspense. E eu falei, eu quero. E eu não estava errada de que eu ia gostar muito. É uma leitura bem obscura, bem sombria, bem bruxona. E assim, bruxa do jeito que bruxa tem que ser de verdade. Não tem nada de nem bruxa má, nem bruxa boazinha. Não. Ninguém é bom, 100% bom, ninguém é 100% ruim. Todo mundo tem um É rabo nacional preso. esse, filha? É nacional, amiga, Ah, contemporâneo. que Foi a primeira legal. coisa que eu falei. Ah, sim. Nacional contemporâneo. Ah, não, é que eu vi pelo nome ali, até achei. Eu imaginei, porque você falou que fechou parceria e tal. Eu imaginei, mas aí eu comi barriga a hora que você falou. Então, e é muito interessante, é uma leitura muito interessante. Eu indico aí para todo mundo. Quer prestigiar a literatura nacional, a Sara, ela escreve de um jeito tão rebuscado que eu virei para ela e falei, minha filha, ninguém fala todavia no diálogo, não. Um pouco brincando, assim, mas é muito bem escrito, assim, é um livro muito bem escrito, ele vai crescendo, assim, ao longo da história, sabe? Porque sabe aquele livro que começa bom e ele só vai melhorando, assim, até chegar no final? É isso, assim, uma história muito interessante, também não é nada romancinho, não esperem romance, é só treta, só rolo, e é muito legal. Eu amei essa leitura demais, demais. E depois eu queria indicar uma HQ, que eu li em parceria com a FSP, que é a Nui, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi e que eu já li. Primeiro porque as artes são lindas, são em aquarela. Assim, é uma coisa deslumbrante aos olhos, de um autor mineiro. E ele conta a história de uma menininha no sertão de Minas, assim, é uma cidadezinha do sertão, assim, é muito fofo. Que ela só dorme com uma caixinha de música, embalada por uma caixinha de música, e a caixinha de música quebra. E aí a única pessoa que consegue consertar é um velho, que ele é muito, muito rabugento, todo mundo tem medo dele. E a história é a coisa mais linda desse mundo. É muito fofo. Eu terminei de ler, eu fiquei meia hora abraçada, assim, com a HQ. De tão fofo, sabe? Quando dá aquele quentinho no coração, você fica, ai, que coisa fofa. Foi isso. Assim, indico para todas as idades. Ela é infantil juvenil, mas assim, adultos se derreterão facilmente. E como eu disse, os desenhos são é uma obra de arte cada quadrinho. É uma obra de arte, porque é todo em aquarela. É lindo, é lindo, é lindo, 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 assim, é tudo lindo, assim, não tem defeitos, assim. Foi 5 estrelas, favoritado. E na última semana de dezembro, e terminei o ano feliz, assim, porque foi uma grata surpresa, essa HQ. Depois,
queria deixar como menção honrosa Mulheres de Machado, que eu não preciso falar muito, porque a gente também tem um episódio aqui já que a gente fez sobre ele, em parceria com a SESI. O Som do Rugido da Onça, que é um nacional contemporâneo, maravilhoso, assim, muito, 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 muito bom. Ganhei de presente do meu amigo Thiago. Uma ação que a Companhia das Letras fez de distribuir esse livro aí. Gente, olha, todo mundo deveria ler. Assim, fala sobre os povos originários, dá um tapão na nossa cara, assim, de quanto os índios foram massacrados. Conta a história de 2 índiozinhos que foram levados, assim, arrancados das tribos e levados para a Europa. É tristíssimo e muito poético ao mesmo tempo e muito necessário, e é isso. Todo mundo deveria ler esse livro. E também queria deixar como eu disse, que ia ter um textão aqui, Galveias, que eu amei a leitura. Sim, não foi um favorito da vida, mas Galveias é de uma... Ele é gostoso, assim, ele tem aquele toque de cidadezinha do interior que parece que é a cidade da gente, assim, é muito gostosinho de ler. Aí eu amei, assim, eu gostei muito dessa leitura, como disse, não foi, oh meu Deus, assim, em algum momento ela ficou meio muxoxa, mas eu gostei muito da leitura. Teve a Andy, né, gente, a gente leu bastante a Andy esse ano, a Filha da Fortuna, assim, pra mim, dos que a gente leu, foi o favoritão, assim, todos, eu gostei bastante, mas também não foi, o favorito da vida. Não foi A Casa dos Espíritos, mas mas é um livro legal dela, da Allende também. E se eu for deixar, eu vou ficar aqui até amanhã falando de vários que eu gostei durante o ano, mas são esses aí as minhas menções honrosas. Eu queria das indicações honrosas da Thaís e comentar sobre Mulheres de Machado, que para mim surpreendeu muito mais até do que o próprio Memórias Póstumas que a gente leu em leitura coletiva do podcast esse ano. Foi uma seleção muito bem escolhida pelo pessoal da SESI SP, que trouxe as mulheres mesmo, todas as relações, a gente comentou, fez um episódio também especial sobre esse livro, e assim, me surpreendeu bastante conhecer todas as vertentes, de todas as formas que Machado trouxe essas mulheres, então fica também como indicação minha nas menções honrosas, é um livro que vale a pena conhecer para quem gosta de Machado, ou para quem quer conhecer um pouquinho da visão da mulher no século XIX, por aí. É muito bom mesmo. Aproveitando também as indicações da Thaís, eu concordo com A Filha da Fortuna, de Isabel Allende, porque a gente leu 3 livros dela esse ano, na verdade era pra gente ler vários, né, mas a gente deu uma pausa, né, porque ler muito na sequência, assim, o mesmo autor, às vezes cansa um pouco, então lemos esse ano Longa Pétala de Mar, Muito Além do Inverno, e Filha da Fortuna, e desses 3, o que mais me surpreendeu também, assim como o da Thaís, foi A Filha da Fortuna, foi uma história muito, muito enriquecedora, com temas sempre históricos na escrita da Allende, e assim fica também, né, como uma menção honrosa, e concordando também com a Luíse, porque aqui eu sou Maria vai com as outras, não, mentira, é que a gente lê junto e a gente concorda e tal, mas O Caminho Perfeito também foi uma surpresa muito grata nesse ano, que nem a Thaís falou, não foi o favoritadérrimo e tudo mais, tanto que a Luíse quis brigar comigo no episódio de O que lemos em 2021. Como assim? Não entrou Caminho Perfeito? Não, ele é uma menção honrosa. Eu acho que é um livro muito, muito bacana, traz reflexões, ele é fofo, né? Tem todo esse lado poético que a Luíse comentou já. Então, concordo aí. Então, eu tenho uma concordância aí com as meninas na questão das menções honrosas. Já as minhas, eu digo que, finalmente, como presente de aniversário da dona Thaís, eu consegui o último livro inédito e pós-mortem do Carlos Ruiz Zafón. Ela me deu A Cidade de Vapor, que é um livro de 11 contos, e onde ele dá umas amarras diferenciadas nos personagens ou nas situações, e cria também alguns novos universos ali. Então, foi praticamente o último livro lido de 2021, eu depois li uma HQ na sequência, então me foi muito, muito gratificante finalizar Zafón em 2021, porque a gente tinha lido, né, O Labirinto dos Espíritos, ou foi o ano passado? Foi esse ano? Foi no 2021. Então, a gente estava finalizando, né, a tetralogia dos Cemitérios dos Livros Esquecidos, então, para mim, foi muito importante também fechar o ano com A Cidade de Vapor,
principalmente na questão dos 2 contos que me marcaram bastante, a Rosa de Vapor e o Príncipe Parnaso, né, que fala. Enfim, outra, já comentei, né, Filho da Fortuna, Pedro Páramo também foi uma surpresa maravilhosa, um livro fininho, pequeno, mas potentíssimo, assim, traz ali uma certa sombriedade dos espíritos, do realismo mágico, das pessoas, a regionalidade dos personagens e tudo mais. A gente também, acho que eu já comentei em alguns episódios a respeito dele. A Inquilina, de Wildfell Hall, claro, né, um clássico aí da Brontë, Anne Brontë, também trouxe umas reflexões a respeito do papel da mulher, do casamento, enfim, da era lá dos séculos 17, não, 18, 19, enfim, 18, 19, né, eu acho que é. Brontë já era 19. É isso, assim, eu posso também ficar aqui até amanhã falando sobre as minhas indicações, apesar de que a gente comentou no episódio de o que lemos em 2021, que foi umas leituras meio xoxas. Isso meio... Foi meio blé. E agora estamos cheios das indicações. Não, foi meio blé, mas os outros, praticamente todos, foram meio assim, né, meia boca, assim. Agora os que marcaram mesmo, assim, acho que foram esses, e que, se você não conhece ainda, vale muito a pena conhecer. Então fica aí minhas menções honrosas como indicação para vocês. Muito bom. Eu, assim como as meninas, tenho várias menções honrosas aqui, porque é muito difícil escolher só 3 livros, né? E um deles é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. É um livro que eu enrolei para ler, porque eu li, e ele é super rápido, gente, mas eu enrolei mesmo, porque eu li tipo, em 2 dias metade dele, depois eu deixei ele parado, e voltei a ler o resto agora no final do ano, em dezembro. E foi muito absurdo, assim, porque ele é muito potente, e o final dele é muito... daqueles finais, né? Que você... É impactante, sabe? Que você para de ler, te dá uma revolta, né? Dá uma revolta, assim, também, né? Do tratamento que davam para ele, enfim. Mas deixa eu só comentar, esse livro eu li no Natal de 2020, né? Dezembro também, Natal de 2020, e foi bem marcante mesmo também. Gostei bastante dessa história. Eu quase coloquei ele aqui como uma das melhores do ano, mas, enfim, ficou aqui na menção honrosa, mas é daqueles livros igual que a Thaís fala da expressão de parar e ficar olhando pro teto. Exatamente. Porque quando a gente, né, quando termina, eu sou muito é bem curioso do silêncio, assim, que daí às vezes se eu tô em casa, assim, eu termino de ler, e aí eu vou pra roda do chimarrão ou pra algum lugar e pergunto o que houve, aí eu falo, eu terminei de ler um livro, mas eu não comento nada, porque eu fico em silêncio absorvendo as informações de toda aquela leitura, e foi mais ou menos isso com Flores para Algernon, assim, ele é bem potente, final, e traz várias reflexões, nossa, é uma leitura... super indicação aí para quem quiser, e é bem forte. Mas a leitura dele é bem rápida, assim. Eu demorei para ler porque eu enrolei mesmo, mas porque eu parei, né? Mas é uma leitura recomendada. E aí, o outro livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas, gente. Porque sim, eu li pela primeira vez este ano na nossa leitura coletiva. E Machadão, né? Ele é surpreendente, ele é genial e indispensável, assim, acho que faltam palavras para falar sobre Memórias Póstumas. Todo mundo acho que deveria ler, né? Principalmente aquelas pessoas que acham que clássico é chato ou que clássico brasileiro vai ser chato. Não é nem um pouco chato, é divertidíssimo e é surpreendente e é escrito de uma forma magistral. Então, fica a super recomendação para essa leitura como menção rosa do ano. E também A Trégua, do Mário Benedetti, que é um escritor uruguaio, que as meninas também amam esse livro. Não entrou nas minhas melhores leituras, mas entrou aqui nas menções honrosas. Heresia. Blasfêmia. Então, para as meninas, ele entrou como melhor leitura, né? Mas é porque foram só 3 livros para melhor leitura, né? Enfim. Mas é um livro surpreendente também e muito delicado de como ele é escrito. Sim. E aí, né? Outro livro que eu quero falar é sobre O Crime de Casvalongo, da Eliana Alves Cruz, que é um livro que eu li junto com o grupo do Leia Nacionais. Um livro super necessário, assim, de ser lido. Ele conta uma história na época da escravidão aqui no Brasil e
tem 3 personagens principais, mais ou menos, ou 4. E é sobre um crime que ocorre nesse cais, né? E aí como vai se desdando como que ocorreu esse crime, com as memórias de algumas pessoas, por exemplo, de uma mulher escravizada, e traz também um pouco do fantástico, assim, nessa relação, assim, que ocorre. Bem forte a escrita da Eliana e muito necessária, assim, pra gente saber o que acontecia aqui, né, na época da escravidão no Brasil e como que ocorriam todas essas coisas. E o Cais Valongo existe ainda, ele enfim, foi mudado de nome, mas é um centro histórico lá no Rio de Janeiro, né, pra gente ter essa memória da escravidão, que é importante, né. E aí, outro livro é O Conto da Aia, que também entra nas menções honrosas. Thaís fez uma cara, assim. Não consigo colocar esse livro em lista de melhores leituras porque eu sofri pra ler ele. É muito sofrimento pra mim, eu não dou conta. É muito sofrido. Eu li de boa, assim. Sem coração. Ótimo. Não, sem coração. Eu Meu sinto Deus. as eu coisas, achei mas eu muito sei forte, que assim, não Nossa. dá aquela revoltinha enquanto você tá lendo só, mas é um Não, não é livro revoltinha, muito não. potente. Esse sou eu. Eu sofri lendo, sofri. Foi difícil. Eu sofri Tanto lendo que- Crime e Castigo. Sim. Aí cada um É sofre por do isso- seu modo. Não, justamente, foi o que eu disse. Eu não consigo. Eu, Thaís, não consigo colocar ele como Sim. favorito. Foi só esse comentário que eu fiz. Justamente porque eu sofri. Tanto que a gente tava fazendo maratona, enquanto a Evelyn leu 120 páginas, eu li 30. Era esse o meu nível de sofrimento. Difícil. Nossa. Difícil. Não deu conta. Pra mim não foi tão sofrível, mas foi muito indignante a leitura e eu fiquei com muita raiva. Acho que é outra leitura aí potente aí que também deve ser lida. E para finalizar, como menção honrosa, também o Labirinto dos Espíritos, porque parece que faz tanto tempo que a gente leu, né? Mas foi ainda nesse ano e foi a conclusão do Cemitério dos Livros Esquecidos, né? Da série do Zafon. Temos episódio especial sobre essa tetralogia, então, gente, se vocês ainda não ouviram nosso episódio especial, ouçam. Ele destrincha tudo que há para ser dito sobre Cemitério dos Livros Esquecidos e sem spoiler, então dá para ler, dá para ouvir e depois ler os livros se vocês ainda não conhecem. Nossa, super leitura aí desse ano. Teve muitas leituras boas. A gente reclamou que foi meio blé, mas teve muitas leituras boas, né? Teve. É porque eu não falei das outras, né? Se eu for falar as outras que eu li aqui, pelo amor de Deus. Ó, Se a gente for Não fazer vale. um de piores leituras, a gente também fica aqui horas falando. Então, melhor ó, deixar as piores. Agir e Pensar como um Gato, A Estrada Verde, Eu Morreria por Ti, O Diário de Nisha, O Hobbit, A Festa Babette, O Estrangeiro, O Caso Mersalt, Tudo que Acontece Aqui Dentro, Até Onde o Amor Alcança, aquele livro muito bom que a gente leu também, As Verdadeiras Riquezas, O Golem e o Gênio, que eu fui com as expectativas mega altas, assim, porque tudo é uma fantasia toda papapá, mas não foi o que eu imaginava. Aí vai. A Casa na Rua Mango, tipo, eu gostei, mas também não me tocou. Eu quero ler. Sabe aquele que não te agrega e também não te tira nada? Então, sei lá. Aí o resto foi HQzinhas. É isso. Tem algum. Laços daqui do. Como é o nome do colega? Domênico Starnoni, também foi um livro bom, assim. Foi interessante. Mas, assim, não dá pra colocar tudo, né, gente? Mas a maioria, se for contar, a maioria dos meus livros foram bem meia boca. Dos meus livros lidos foram bem meia boca. E esses aqui são a nata mesmo. Então, aproveitem e anotem essas indicações, porque são foda. É verdade. Então é isso, gente. Encerramos aqui nosso primeiro episódio de 2022. Muito felizes por estarmos retornando aqui para falar com vocês. E também esperando por boas novas que podem ocorrer neste ano, né? Como leituras coletivas. E também pelas pautas que vocês podem enviar pelo nosso Instagram, não é mesmo? Tava com muita saudade de pedir pautas. Muda o ano, mas gente. não muda, Luiz. Minha cara pinica, Luiz. Minha cara pinica. Não, eu queria dizer que eu tô pedindo, assim, pra não quebrar a tradição, né? Mas durante as férias, como é bom férias descansar, né, gente? Porque eu tive 2 ideias muito boas de pautas, já estão anotadas, então vamos ver se continua. Sorte a sua, eu não tô com nada anotado, não. Fui dar uma ideia aqui, a Thaís já me cortou as asinhas. Ai. Mas é isso, em quais redes sociais eles podem nos indicar as pautas e também comentar sobre as melhores leituras de 2021, Thaís?
Você encontra a gente tanto no Twitter quanto no Instagram, no @lit sem frescura. @LIT sem frescura. Comentem lá nos nossos posts dos episódios, deixem dicas, reclamações, ideias de post, como disse Luiz. Exatamente, ideias de post, não, ideias de episódio. A pessoa já está aqui louca, eu já disse que a gente nem sabe onde está. O ano começou e a gente ainda não sabe onde está. É isso, passa ano, vai ano, a gente não sabe. É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado das indicações aí. E que venha 2022 com muitas ótimas leituras para nós. É isso aí. Isso aí. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Só eu dei a mão de novo. Dei a mão. Eu acho ótimo falar dar a mão. Dá a mão. Eu dei a mão de tchau. Dei tchau. Dei a mão. Vamos falar das LCs no próximo? Então, sabe o que eu acho que podia fazer? Fazer um post só no Instagram e tipo, colocando uma agenda lá. Tipo assim, ó, agenda do mês das leituras coletivas. No próximo a gente fala. Então tá bom.